tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ok, a gente já estudou isso aqui várias vezes, né? Diante de tudo que os estudiosos já examinaram, eles acreditam, e eu também acredito, que não houve nenhuma diferença na criação de Caim e Abel, que eles foram tratados da mesma maneira, criados do mesmo jeito, quando crianças, tendo a mesma atenção, o mesmo carinho, porque a gente encontra em outros, como no caso de Jacó e de Esaú, a gente encontra no caso de José, mas não encontra no caso de Abel e de Caim, que houve alguma diferença, que houve um dos dois foi predileto, do pai e da mãe. Então a gente acredita que os dois receberam o mesmo cuidado, a mesma atenção, brincando juntos, né? Nos campos, nas colinas, o mesmo amor de pai e de mãe. E aí, como explicar? Porque duas pessoas, por que receberam o mesmo tratamento, fazendo parte da mesma família? Os pais caíram, mas os pais conheciam a Deus e provavelmente ensinavam o caminho de Deus para os filhos, tanto que os filhos foram oferecer oferta ao Senhor. E como explicar o fato de, na mesma família, tendo o mesmo tratamento, o mesmo ensinamento, alguém escolher o caminho errado? Às vezes, todo mundo caminha na mesma harmonia, sintonia, afinação, e de repente alguém sai do eixo e resolve virar a ovelha negra da família, a preocupação dos pais, o motivo de sofrimento, o motivo de preocupação dos pais, o motivo de dor de cabeça, o motivo de insônia. E isso tem acontecido muito, né? Na verdade, isso sempre acontece, e em muitas famílias acontece. A gente coloca toda a nossa confiança, fala a gente, porque é a gente mesmo, a gente coloca toda a nossa confiança na palavra de Deus, principalmente você que tem filhos pequenos. Quando diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente coloca toda a nossa confiança nessa palavra e procura ensinar na expectativa de que os filhos venham crescer no caminho certo e venham se tornar pessoas de Deus, e venham se tornar pessoas tementes a Deus. E a gente pega na Bíblia que absolutamente nada garante. Há uma probabilidade muito maior, isso é verdade. Eu sempre gosto de trazer alguns exemplos aqui, né? E eu estava vendo, você vê como é as coisas, né? A gente vive num mundo que não gosta da gente. Vivemos num mundo que não gosta da gente. E Jesus já havia alertado isso. A não ser que você esteja enganado e você está achando que o mundo te ama. Você é tolerado e você sabe conviver com as pessoas. Mas eu estava vendo um caso estarrecedor que aconteceu essa semana. Deixa eu garantir que o som está saindo.
acho que ninguém aqui acompanhou o caso de 4 jovens em Imperatriz que foram mortos, né? Briga de facção. Foram 3 meninas e um rapaz. Alguém ficou sabendo? Deixa eu ver. Só uma pessoa. E o que aconteceu deixou muita gente assustado. E alguém, e como era o último agora que morreu, se não me engano, 16 anos. Rapaz, louco, nossa, triste mesmo, sabe? Uma das meninas, 13 anos, a outra 17, a outra parece 18. E alguém colocou lá na publicação, colocou um comentário dizendo assim: quando você leva os seus filhos para a igreja, você não corre esse risco de acontecer isso. E aí apareceu vários comentários dizendo: que besteira, que idiotice, eu vejo tanta gente dentro da igreja que tem filho que faz isso e o filho que faz aquilo, que tem filhos que não prestam, pessoas que estão socadas ali dentro da igreja o tempo todo, tem filhos, tanta gente que tem um filho envolvido com a droga. Sim, é verdade, tem muita gente que está buscando a Deus, lutando, e tem uns filhos envolvidos nas drogas, envolvidos com pessoas erradas, mas de fato a gente coloca toda a confiança obedecendo a Deus, e a gente vê que não garante. Pelo caso do rei Ezequias, teve um filho que foi o pior rei de Israel, o pior. E tem um que eu admiro Ezequias, mas tem um rei que de fato eu tenho um carinho por ele. Eu acho que pelo carinho que ele adquiriu do povo, o povo amava tanto ele, que nenhum rei deixou tanta saudade quanto ele, né? Que foi Josias. E eles dois eram reis tementes a Deus. Ezequias, nunca houve antes e nem depois um homem que confiasse no Senhor como Ezequias, o que está escrito na Bíblia. E Josias, que teve um reinado lindo e que as pessoas amavam o seu rei. E quando Ezequias morreu, foi pranto, as pessoas choraram a morte daquele rei bom e temente a Deus. E durante o reinado dele teve paz. Mas eles tiveram filhos perversos. No caso de Ezequias, o pior rei de Israel, que foi Manassés. No caso de Josias, que foi Joaquim. Foram reis que contrariaram a Deus das piores formas possíveis, desobedeceram a Deus e foram levados cativos, né? Tiveram a consequência das suas atitudes de desobediência, porque toda atitude gera consequência. Toda atitude gera consequência. E o risco é as emoções, os sentimentos. Quando você deixa sentimento no teu coração, as atitudes, elas são contaminadas pelo sentimento, e os sentimentos, eles ditam regras e ditam atitudes e escolhas. No caso de Caim, foi a raiva, e Deus falou: olha, o pecado quer te conquistar, e cabe a você dominar o pecado. Ele quer que o pecado quis conquistar Caim, o pecado quer conquistar a cada um de nós, o pecado quer conquistar os nossos filhos. Sempre vai lutar para conquistar os filhos de Deus, e sempre vai lutar para conquistar os nossos filhos. E quando eles tomam, toda atitude errada gera consequências. A partir do momento que Caim, a gente vê que Deus, ele diz assim: toma a atitude certa. Caim, toma a atitude certa. Se você toma a atitude certa, você caminha direito, você se torna uma pessoa abençoada. E o que é a atitude certa? O que é então essa atitude certa, irmãos? Para nós, a atitude certa sempre vai ser escolher e fazer a vontade de Deus. No caso de Caim, era essa a atitude certa. Caim faz a atitude certa. Não existe outra atitude certa, porque a gente não sabe o que é o certo. O certo está aqui, fora isso daqui, não tem como saber o que é certo.
Porque as emoções são ilusão, a percepção, as ilusões, tudo que se vê, até o que se sente, tudo isso, nada é garantia, nada de que é o certo, pelo contrário, né? Pelo contrário, irmãos. Como Deus ele fala, né? O coração é um enigma. Eu vou seguir os caminhos do meu coração, vou seguir o que diz o meu coração. E Deus fala, o coração é um enigma, só Deus consegue discernir o coração. Deixa eu pegar algumas coisas que eu anotei aqui. Não dá para seguir a impressão, porque tem gente que confia, né? Minha impressão é muito forte, muito forte. Não dá para seguir a impressão, não dá para ir pela imprecisão, pelas circunstâncias com imprecisão, achar pelo achismo, né? E achar às vezes que não é isso, não vai dar certo, pela percepção, pelos sentidos e, em geral, as ilusões. Nada disso, a Bíblia diz que nós não devemos nos guiar por vista, mas por fé. E ser guiado por fé é a confiança. Esse ser guiado por fé é a confiança em Deus e a confiança na palavra de Deus. Colocar a confiança na palavra de Deus. Colocar a confiança. Deixa eu pegar algumas coisas aqui. E aí, Caim, o sentimento, a raiva. E aí ele convida Abel para ir passear. Eu já vi muita gente dizendo assim: será que Abel não percebeu? Será que ele era tão bobo que ele não percebeu que o irmão dele estava com más intenções? Não percebeu que as palavras do irmão dele não estavam sendo palavras de amor, palavras de carinho para com ele? Já vi muita gente comentar, muitos pregadores comentar isso, né? E Abel vai. Eu realmente acredito que ele jamais imaginou o que o irmão dele iria fazer com ele, queria dar cabo da vida dele. Mas deixa eu voltar aqui e ler, que tem algumas coisas aqui que eu quero comentar. Você vê que eu acredito, né, e na verdade não só eu, fiz aí uma pesquisa, os estudiosos acreditam que entre eles a única diferença foi a escolha da profissão. A única diferença entre eles, a escolha da profissão. Até aí tudo bem, um lavrador e o outro, né, criador, mas até aí só isso mesmo. E um escolhe agradar a Deus e o outro não. Vamos ver. Detalhe aqui, um detalhe. Eles dois trouxeram oferta ao Senhor, os dois. Mas a gente precisa lembrar, eu já comentei isso daqui com vocês, mas é bom você lembrar, né? Porque quando fala assim, pregação, pregar é martelar. E geralmente a pregação é aquilo que está martelando no coração da gente, é o que está martelando. E é muito bom falar, e algumas coisas é muito bom repetir, é muito bom martelar. Antes de Deus receber a tua oferta, Ele precisa receber você. Antes que a tua oferta seja recebida, você tem que ser aceito por Deus. Antes da tua oferta ser aceita, você tem que ser aceito por Deus. E isso é muito importante, você ser aceito por Deus. A intenção, a atitude, a forma como você faz, isso vai determinar se Deus ele te aceita e aceita aquilo que você está fazendo ou não. É isso que vai determinar. Qual foi a ira de Caim? Qual foi a raiva de Caim? É aquela raiva que muitas pessoas têm, irmãos. Não é que às vezes a pessoa não quer ter. Não é que ela quer ter, ela só não quer que o outro tenha. E isso acontece muito, infelizmente, você vê na Bíblia acontecendo, principalmente em famílias e em irmãos, a ira apenas por ver o outro ser bem sucedido, por ver o outro feliz, por ver o outro ser abençoado, por ver o outro ser aceito por Deus, apenas isso. Um sentimento no coração de Caim. Como isso é arriscado, irmão? Sentimentos vêm para nós o tempo todo. Os nossos filhos
Tem aquele ditado, né? Coração é terra que ninguém anda. A gente nunca sabe o que está passando na cabeça da nossa família, no coração dos nossos filhos. A intenção é, vocês que têm filhos pequenos, os filhos vão crescendo e por mais que você ofereça para eles um lar de harmonia, que isso é muito importante. Quando nós somos de Deus, a gente precisa exaltar os pontos positivos mais do que os defeitos. Mais do que os defeitos. Vou comentar aqui algo rapidinho, assim por alto. Fui numa casa e aí as pessoas da casa, irmão, as pessoas da casa falando para mim que a casa estava a um peso. Você vê, quando é uma pessoa você desconfia, mas quando é mais de uma pessoa, dizendo que a casa estava a um peso, porque a dona da casa, né, que é a matriarca da família, brigava o tempo todo, estava brigando, e briga com fulano, ela briga com ciclano, e ela briga, e eu, lógico, né, que eu falei que estava errado, disse lá umas coisas, mas, gente, principalmente a dona da casa, é ela que fica em casa, é ela que cuida dos filhos, ela é a principal responsável por proporcionar um lar leve e agradável para todos, principalmente a dona da casa. Ela é a principal responsável por oferecer um lar de harmonia, aquele lar que o marido está na rua e ele não vê a hora de voltar para casa, e que os filhos têm prazer de estar em casa. Isso é o papel da dona de casa, principalmente ela. E eu até comentei, eu disse assim, às vezes a pessoa briga por causa de porque você não quer estar comprando as coisas, quebra um prato, cai um prato. Então eu evitava brigar porque eu pensava, não, mas podia ter caído da minha mão. E até uma coisa que cai da mão já era motivo. Assim me falaram, né, para ela estar brigando. E o lar é um lugar que deve se proporcionar harmonia, união, paz. E mesmo que você venha proporcionar, nós estamos o tempo todo sendo assediados pelos sentimentos. No caso de Caim, foi a raiva. Aí, ele toma uma atitude errada de oferecer a Deus algo que ele não bota o carinho, que ele não bota o amor, o temor, o respeito, a reverência, porque primeiro Deus tem que aceitar você, primeiro Deus ele tem que me aceitar, e isso é muito importante. Não importa o que você faça, você possa fazer a coisa muito bem feita. Eu poderia vir para cá e pregar maravilhosamente bem uma palavra aqui, mas se não tiver amor, se não tiver carinho no que faz, se não tiver dedicação, a caridade naquilo que se faz, sinceramente é sinônimo de fracasso. É sinônimo de fracasso. E tem muita gente que é eloquente no falar, no pregar, mas não tem o carinho da aprovação de Deus. Deus ele vai dizer naquele dia, eu nem te conheço, eu nunca te conheci, apesar de você ter feito, né, ter influenciado multidões, eu nunca te conheci. Então, nós estamos sendo assediados o tempo todo. E às vezes, os filhos são assediados. Como essas pessoas que eu estava conversando, os filhos são assediados pela raiva, assediados pela tristeza. Pela tristeza, irmãos, começa a estar ali na casa e quer estar, quer ficar. Pudesse ir embora, mas para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para ali não dá, na casa do meu tio não dá. Se eu pudesse, eu ia sair daqui. Volto a dizer, coração é terra que ninguém anda. Esse desgosto, esse sentimento ruim, ele vai gerar atitudes erradas. E as atitudes erradas geram consequências, que foi o que aconteceu com Caim. E aí começa um caminho errado, e muitos entram pelo caminho errado, se tornando a tristeza dos pais, se tornando motivo da insônia dos pais, se tornando motivo
da preocupação, do desgosto, da vergonha dos pais, porque começa a andar com pessoas erradas, porque começa a ter atitudes erradas, porque o sentimento levou a pessoa num caminho que desagrada a Deus, totalmente contrário do que os pais esperaram, dos que os pais ensinaram, dos que os pais proporcionaram, que muitas das vezes os pais proporcionam o ensinamento, o caminho, e às vezes escolhe os vários sentimentos pelo qual somos assediados. O pecado está querendo te conquistar, o pecado está querendo te conquistar. Aí vem o sentimento de tristeza, de raiva, de desgosto, de mágoa ou de inveja, mas o tempo todo o pecado está querendo conquistar. Aí começa o caminho errado. E aí como é que faz? Aí eu pergunto para você, como nós vamos fazer ele voltar para o caminho certo? Como a gente vai fazer para que aquela pessoa que pegou as atitudes erradas, gerou consequências, e as consequências dela é se tornar uma pessoa cada vez mais amarga, coração endurecido, mais soberba, mais arrogante e muitas das vezes até crítica? Você está entendendo, Adão? Crítica, porque critica a igreja, critica pastor, porque não quer mais saber de igreja. Irmãos, infelizmente isso acontece. É triste falar isso, mas acontece. Aí começa a criticar a igreja, começa a criticar os irmãos da igreja, começa a criticar as doutrinas da igreja, sendo que você teve toda a expectativa de que os filhos iam servir a Deus, mas pegou um caminho errado. Às vezes começa a falar até contra Deus. Olha só, começa até a falar contra Deus, fala coisas que você nunca imaginou que ia ouvir dentro da tua casa. Por quê? Porque é um lar cristão. Como se faz para trazer de volta para o caminho e para a lucidez? Que fique claro que ninguém, eu e você, nós não temos o poder de converter ninguém. E a palavra conversão no grego significa mudança de mente, e nós não temos esse poder. Embora seja o maior sonho dos pais a conversão dos filhos, a mudança dos filhos, a transformação dos filhos. E eu sei, já cheguei a experimentar esse sentimento de desejar, aquele desejo que dói, aquela vontade que chega a doer, de você ver os filhos voltar para a presença de Deus, já cheguei a experimentar isso, né? Se converter e fazer a vontade de Deus. Mas já que nós não temos o poder de converter ninguém, e não só não temos o poder, como não fomos orientados a isso. Essa missão não foi nos dada. Em nenhuma parte da Bíblia Deus nos manda fazer isso. Então como é que a gente vai fazer? Hebreus capítulo 4. Já que os sentimentos, eles geram atitudes erradas, sentimentos negativos geram atitudes erradas, e as atitudes, elas geram consequências, que a gente possa entender que somente um coração puro, apenas um coração puro pode provocar boas atitudes. Que isso sirva para cada um de nós. Nunca deixar que os sentimentos nos dominem, porque se algum sentimento negativo nos dominar, com certeza eles vão ditar regras, vão ditar escolhas, né, e atitudes. Hebreus capítulo 4. Palavra já conhecida, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus, só para não te dizer um negócio aqui, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só para dizer o seguinte: a palavra de Deus, ela tem poder em si mesma, ela tem o poder nela mesma para causar a mudança que toda pessoa precisa. Ela tem poder nela mesma. E aí, um versículo que eu gosto muito, 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 que é 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2. Isso daqui, a gente faz o uso disso daqui para tudo, irmãos, para a igreja, para lidar com as pessoas no trabalho, mas isso é muito bom para a gente usar dentro de casa. Eu considero isso daqui importantíssimo para a gente usar dentro de casa, importantíssimo, porque isso aqui tem um ensinamento muito profundo para a gente, para nós que servimos a Deus e que desejamos a conversão de alguém. No versículo, eu gosto muito disso daqui, versículo 24, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. 25, disciplinando com mansidão. Rapidinho, mas o que poderia significar esse disciplinando com mansidão? Quem consegue disciplinar com mansidão se tiver sentimentos envolvidos? Ninguém consegue disciplinar com mansidão se tiver sentimento envolvido. Só é possível disciplinar com mansidão quando o coração está puro, quando o coração está lavado, livre de ego. Porque a gente vê muitos pais por aí que querem ensinar, só que querem ensinar com amargura, com raiva, com desgosto. Não funciona. É lógico que, irmãos, não é fácil, né? Só muita oração e o Espírito Santo para nos dar esse coração limpo quando a gente lida com alguém dentro de casa que é arrogante, que é soberbo, que é ignorante, que é blasfemo. É muito difícil. Eu realmente considero que só o Espírito de Deus nos dá essa capacidade de lidar com uma pessoa sem o sentimento envolvido, coração puro, livre do ego. Então, disciplinando com mansidão, ensinando, instruindo com mansidão. Continuando aqui, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para reconhecerem plenamente a verdade. Antes de continuar, vamos comentar esse 25 aqui. Aqui deixa bem claro uma coisa: na expectativa de que e de quem? Na esperança de quê? Na esperança de quem? Fica claro aqui. Se alguém quer a mudança de uma pessoa que você convive, de uma pessoa que você ama, só Deus. Só na expectativa que Deus, nem você, nem a família, só Deus. Na expectativa que Deus lhes dê, não somente o arrependimento da pessoa, esse arrependimento, volta a dizer, né? Que no grego quer dizer a mudança de mente. Só Deus tem o poder de mudar a mente da pessoa, só Deus. Mas que a gente também se lembre que as oportunidades para você ensinar, deve aproveitar isso livre de ego. Ainda que a pessoa, no momento, ela não dê aquela atenção carinhosa para aquilo que você está falando, mas eu vou te mostrar mais na frente o que significa isso, né? Que adianta de conhecerem plenamente a verdade, né? E aí no 26, mas
também o retorno à sensatez, ou seja, ao juízo, voltar a ter juízo. Deixa eu comentar antes de livrar, porque tem pessoas, irmãos, que a gente olha as atitudes, o comportamento, as palavras, você vê que a pessoa está fora de si, ela está totalmente sem juízo. Sério, é sério que eu estou falando. Tem gente que você olha para ela, as atitudes dela, a arrogância, a ignorância, a soberba, ela está fora de si, está sem juízo, irreconhecível. E aí o retorno, só, aqui fica bem claro, irmão, só Deus, o retorno ao juízo, à sensatez, ao equilíbrio, ao retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Como foi que o diabo fez laço? Como foi que o diabo enlaçou essa pessoa? Como foi? Aqui fala que a pessoa que está assim, ela foi enlaçada pelo diabo, mas como que o diabo enlaçou lá atrás? Lembra o que Deus falou? O diabo está querendo te conquistar, o pecado está querendo te conquistar, cabe a você dominá-lo. O pecado está querendo te conquistar, então somos assediados o tempo todo por vários diversos sentimentos, e a gente não pode deixar o sentimento dominar, porque o sentimento dominar vai gerar atitudes erradas e consequências, lógico. Então, retorno à sensatez, livrando-se do laço do diabo, tendo sido feitos cativos, estão presos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade, cumprindo a vontade do diabo. É isso que eles estão fazendo, cumprindo a vontade do diabo. Mas aí, você usa as oportunidades para ensinar livre de ego, porque a maioria não faz isso, tá? Essa é a verdade, a maioria não faz isso, não ensina livre de ego, ensina com raiva, ensina com desgosto, ensina chateado, aborrecido. Mas a palavra de Deus diz assim: com mansidão, com mansidão. E aí eu termino com você 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Ensinando. E uma coisa muito importante, além de ensinar, é a maneira como a gente se comporta. É o ensino e as boas obras. O ensino, a instrução e as boas obras. Essas boas obras, irmãos, é a tua maneira de viver, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você se relaciona com a tua vizinhança, a maneira como você se relaciona com a família, o testemunho de um verdadeiro cristão. Essas duas coisas, elas são poderosas para fazer a diferença na vida daquele que a gente quer que retorne para o caminho de Deus. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. Perdão, é 3:15 diz assim, olha, antes 3:15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pede razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Vamos analisar, tá? Fazendo todavia com mansidão, novamente aqui é exigida a mansidão e temor, com boa consciência. Essa boa consciência, irmãos, é livre de culpa, tá? Livre de culpa, sem acusação. É aquilo que Deus ele falava para Isabel e Zacarias: irrepreensíveis, que ninguém possa apontar o dedo, porque a pior coisa que tem, não tem como, não tem negociação. Pessoa caminhando no caminho errado, e você vai ensinar, e você tem culpa no cartório, e você tem, vou usar a expressão vulgar, e você tem rabo preso com o diabo. Os próprios filhos são os primeiros a apontar. Eles são descarados em apontar. A senhora veio falar para mim, a senhora viu que ficou confusão com todo mundo da família, a senhora veio falar para mim, mas depois está xingando palavrão aí, vai para a igreja. Os
os próprios filhos são os primeiros. É lógico que eu estou falando dos filhos, mas não importa quem seja dentro da casa da gente, tá? Então, livre de culpa, livre de culpa. Ainda no 15, né? No 16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém, Jesus? Amém. E as boas atitudes, as boas obras, o comportamento, ele é maravilhoso. Porque quando você é verdadeiramente servo de Deus e você usa as oportunidades para ensinar, ainda que a pessoa não queira ouvir,